todas as quintas-feiras, com esse programa, Grisa TV, um olhar pangrisiano. Por que Grisa TV? Porque eu não enxergo você com os meus olhos, mas eu aprendi desde há mais tempo a olhar para dentro. Então eu te vejo melhor do que você seria capaz de se ver olhando a sua vida. Então eu vou ensinar vocês nesse programa a olhar para o mundo lá fora, desde as galáxias, as constelações, o sistema solar, os planetas, a Lua e a Terra, e depois, dentro do planeta Terra, nós vamos aprender a olhar tudo que nele existe, ver as maravilhas que nos cercam, desde as pedras, águas, fontes, plantas, insetos, animais, desde os batráquios, como o sapo e a rã, os répteis. Tudo isso nós vamos aprender a ver com novos olhos. Ver as maravilhas que se escondem atrás do sorriso do Criador do Universo manifesto nas flores. Como você aprender a ver melhor as pessoas que cercam você. E você olhar para dentro de você com maior clareza e maior profundidade. Esse é o nosso programa. Ajudar você a ver melhor a sua volta e dentro de você para construir uma vida melhor e ser mais feliz. Esse é o grande objetivo do nosso programa. Isso feito dentro do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico. Veja o nome que, simplificadamente, nós chamamos de IPAP, ou a sigla é IPAP. Instituto de Parapsicologia. Então, nosso foco é principal, desde o início das nossas pesquisas, é parapsicologia, os fenômenos paranormais. Mas, desde o início, nós tínhamos certeza que os fenômenos paranormais têm origem num potencial mental do ser humano. Que os fenômenos paranormais não são o mundo do além se metendo em nossa vida sem ser convidado. E sim que é uma capacidade que está dentro do ser humano para ser aflorada. Então o IPAP, hoje, já passou dos 25 anos. Foi fundado em 1984, 31 de outubro, olha a data. Dia chamado também das bruxas. Véspera de dia de todos os santos. E antevéspera dos finados. Então, o mundo misterioso que nos cercava e que ainda cerca muitas pessoas e que nós buscamos desvendar. Perceber que o ser humano é 1000 vezes mais capaz do que jamais podias imaginar. Porque nós somos filhos de Deus de fato e não só de papo ou de poesia. Melhor ainda, filhos do Criador do Universo e não apenas seres humanos atrapalhados. O ser humano é muito mais capaz, você é muito mais capaz do que você já se deu conta. E muitíssimo mais capaz do que outras tantas pessoas permitiram que você percebesse até hoje. Então o IPAP, que é um instituto de pesquisa, ensino e terapia, hoje focado de forma especial na orientação parapsicológica, é um instituto que tem como finalidade buscar entender a fenomenologia paranormal para ajudar o povo a viver melhor e ser mais feliz. O povo é você, eu, todos nós. Todos os seres humanos de todas as raças, de todas as etnias, de todos os jeitos, seja grande, seja pequeno, seja gordo, seja magro, seja elegante ou menos elegante, todos nós seres humanos somos muito melhores do que podíamos imaginar até hoje. Isso nós vamos desenvolver ao longo dos nossos próximos programas, ao longo das semanas que estaremos com vocês. Então, o IPAP é o resultado de um sonho meu. Eu sou filho da roça. Eu, quando era pequeno, era conhecido como o Pedrinho Magricelo.
E por isso eu tive um apelido que me abriu portas para o futuro. Visconde de Sabugosa. Era o apelido mais chique que eu tinha. Então, pelo Visconde de Sabugosa, do sítio do Pica-Pau Amarelo, eu descobri a literatura de Monteiro Lobato. E aí não parei mais de buscar outros horizontes, outros conhecimentos. Então, eu costumo dizer que eu lá na roça, eu já tinha tino de pesquisador. E tive um privilégio. A limitação visual, que para mim foi um privilégio. Por quê? Eu, quando era criança, eu não podia brincar com o pessoal saindo, correndo à noite. Então eu sentava na escada, onde eu escutava a voz dos adultos e tentava entender a conversa deles. E aí eu digo que eu comecei a aprender a ouvir. E ao aprender a ouvir, eu fiz a minha primeira grande descoberta científica. Fiquei sabendo que as crianças que chegavam à cama das mulheres que tinham nenê, não era o preto que ia buscar a criança lá no banhado, onde parecia estar chorando, que eram as rãs, e sim que ele vinha da barriga da mulher. Aí surgiram muitos questionamentos, mas essa foi a minha primeira grande descoberta científica. Mas depois eu fui ouvindo outras coisas. Mas eu aprendi a ouvir, especialmente escutar as pessoas com mais idade que a minha, especialmente aquelas que eram chamadas de idosas, porque hoje velho não tem mais. Velho é coisa arcaica. Hoje só tem jovem há mais tempo como eu. Então, na verdade, eu aprendi a ouvir as pessoas. E aí comecei a entrar no mundo da sabedoria. Não só de outros conhecimentos, mas perceber aquelas frases que resumiam muito em poucas palavras. Então eu fui sendo atento a tudo isso. E aí então nós tínhamos um vizinho no meu tempo de criança chamado Chico d'Alberti, um grande contador de histórias. E diziam que ele era um grande mentiroso. Eu fui descobrir que não é. O cara que inventa história não é mentiroso. Ele é um projeto de romancista. Eu digo, Chico d'Alberti, se tivesse tido a oportunidade de estudar, seria tão famoso quanto o Chico d'Alberti seria um cara tão famoso quanto Érico Veríssimo ou Jorge Amado, ou José de Alencar, ou escritor. Só que o Chico não teve a oportunidade de estudar e nem de aprender a escrever. Era o Chico barbudo, que às vezes a gente se perguntava se ele era parente do diabo. Mas eu tenho histórias lindas do Chico, que ainda uma outra eu vou contar para vocês nos próximos programas, que tem tudo a ver com a manifestação dos fenômenos paranormais. Então, eu, Pedro Antônio Grisa, filho da roça, um dia eu descobri que eu queria ser escritor. Mas para poder estudar e ser escritor, eu não tinha outro caminho, a não ser ir para o seminário, estudar para padre. E como meus pais eram muito religiosos, eu embarquei nessa, fui estudar para padre. Fiquei muito tempo no seminário. Mas logo descobri que o meu caminho não era o do sacerdócio e nem de ser monge, que eu aprendi também a ser monge. Que, na verdade, o meu grande futuro viria acompanhado de uma mulher. Eu pretendia ser marido, mas pretendia ser pai e pretendia construir um futuro organizado como a maioria das pessoas. Graças a Deus, eu digo hoje, eu já rasguei o diploma de pobre e de sofredor, especialmente o de sofredor. Mas consegui construir uma família maravilhosa, um instituto fora de série, e agradeço aqui publicamente
a todos os meus parceiros, colaboradores e a todas as pessoas que integram hoje o IPAP no Brasil, em Florianópolis, Curitiba, agora em Londrina também no Paraná, Volta Redonda, Estado do Rio, BH em Minas Gerais, Vitória no Espírito Santo. Quero dar o meu agradecimento a todas as pessoas que integram essas unidades do nosso Instituto. E a você, muito obrigado por ter nos acompanhado hoje. E lembre, quinta-feira próxima, nosso encontro será renovado e você vai ter a oportunidade de começar a mergulhar no seu mundo interior a partir do próximo programa. E depois, cada vez mais, com maior profundidade, e vai aprender muitas coisas que poderão, de fato, ajudar você a construir uma vida melhor e ser mais feliz. Muito obrigado.